Senhor Jesus, o tema que nós vamos falar nessa manhã é o Deus da glória. Vamos falar juntos? O Deus da glória. Em Atos capítulo 7, versículo 2. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Então o Deus da glória, ele apareceu a Abraão. Situação, o meio, o ambiente em que Abraão vivia, ninguém conseguiria tirar ele dali. Uma situação caótica, caldeia, uma região de ídolos. Ali ele tinha que atravessar 2 rios, que é o Tigre e o Eufrates, para sair de uma região de treva. Mas quem apareceu para ele? O Deus da glória. Somente o Deus da glória pode libertar uma pessoa. Somente o Deus da glória pode liberar uma pessoa que vive em si mesmo, que vive no pecado, debaixo do poder da idolatria. Somente o Deus da glória. Se você hoje é um cristão genuíno, se você recebeu a palavra de Deus no seu espírito, é sinal que você teve a aparição do Deus da glória. É maravilhoso ou não é? Ó Senhor Jesus. Aqui no Salmo 126, podemos ler? Versículo 3. Salmo 126. Ó Senhor Jesus. Versículo 3. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. A nossa alegria não é baseada na nossa condição. A nossa alegria, a alegria verdadeira, ela vem de Deus. Amém? Então, se você deseja experienciar essa alegria verdadeira, tem um caminho, o Senhor tem aberto para nós. Quem invocar o nome do Senhor, andar e viver no Espírito. Ó Senhor Jesus. Então, graças ao Senhor, o Senhor tem falado conosco, tem trazido alegria para o nosso interior, através dos profetas, através da palavra profética, nós recebemos a palavra, a direção de Deus. Todos que ouviram na história da igreja, ou mesmo na era do Velho Testamento, todos que ouviram o falar dos profetas, eles foram abençoados. Eles tiveram uma direção. A palavra profética, a palavra falada pelo profeta, aquele que o Senhor deu a comissão para ele, essa palavra, ela traz direção. Amém? Traz para você um caminho claro. Você não é confuso. Você sabe
Paulo fala: eu sei em quem tenho crido. Você sabe em quem você tem crido? De coração? Por quê? Porque a palavra profética, Deus tem aberto para dentro de nós. Então ela tem um resultado. A palavra profética, quando ela é trazida para a nossa experiência e nós praticamos, tem um resultado. Qual que é o resultado? Unidade. Unidade para com Deus. E unanimidade. A unanimidade envolve a igreja. A unanimidade envolve cada um. Somos diferentes de mente, mas quando nós estamos no Espírito, nós temos a mesma direção. Não há divisão no nosso meio. Nós não aceitamos divisão no nosso meio. Por quê? Porque o Senhor tem nos ensinado a andar no Espírito. Quando uma pessoa está no Espírito, ela recebe, ela ama, ela procura ter comunhão. Isso é unanimidade. Não é fácil ser unânime. Hoje nós somos um com todos os filhos de Deus, é ou não é? Os filhos de Deus são um no Espírito. Porque o fator da unidade entre os filhos de Deus é o Espírito. Mas tem uma diferença. Por que há tanta divisão? Porque falta a mente pensar a mesma coisa. É ou não é? Se nós pensamos a mesma coisa, nós buscamos o quê? Comunhão. Às vezes tem situação difícil, em vez de eu tomar uma decisão por mim mesmo, eu preciso aprender a buscar comunhão. Isso é humildade, irmãos. Isso é humildade. Então, no nosso meio, será cada um de nós, vamos considerar diante do Senhor. Vamos considerar. Será que eu tenho buscado viver em unanimidade? Ó Senhor Jesus, como é que está o meu coração? De um lado nós estamos falando um pouco dos irmãos lá fora, mas e nós aqui? Será que de fato, se o Senhor voltar hoje, Ele vai encontrar um grupo de pessoas que querem viver em unanimidade? Querem pensar a mesma coisa? Nós somos diferentes. Você tem o seu sentimento, mas eu abro mão. Nós aprendemos a abrir mão do nosso sentimento. Às vezes eu posso estar sentado aqui numa reunião igual essa. Ó Senhor Jesus, espero que isso não esteja acontecendo no nosso meio, mas eu não sou um com nada. Eu não sou um com a direção de Deus. Eu não sou um com a direção que os irmãos estão promovendo. E aí, quando o Senhor vier, eu não sou um com a igreja. No dia do Senhor, como é que eu vou me comparecer perante o tribunal de Cristo? Então nós precisamos aprender. O Senhor está dando um caminho para nós. Seguir de perto o falar atual. Não é seguir Pedro Dong. Não é seguir Esdras Mar. É seguir a comissão de Deus que está sendo exibida através desses irmãos. Nós temos a Bíblia. Amém? Somos um com a Bíblia? Amém. Amamos a Bíblia? Amém. A Bíblia é a palavra de Deus? Amém. É ou não é? Amém. Nós temos os livros. Os livros são maravilhosos, mas não pode substituir a Bíblia. Mas de outro lado, eu preciso ter um coração aberto, singelo, para ler os livros.
Porque os nossos livros promovem a unidade, levam-nos até a mesma mente, levam-nos até a mesma alma, levam-nos até a mesma direção. Amém? Agora, se você for perguntar, tem a Bíblia e tem os livros, o que nós preferimos? Os dois. Os irmãos entenderam, né? Nós escolhemos a Bíblia, porque a Bíblia, ela é soprada por Deus. A Bíblia, ela é inspirada por Deus. Então nós não podemos abrir mão da palavra. Agora nós precisamos de revelação. E aonde nós recebemos a revelação? Através do falar dos profetas. Que está nos livros, na conferência, numa reunião igual essa. O que nós estamos falando aqui? A palavra profética. Então eu preciso esquecer, eu tenho problema com aquele irmão, eu abro mão, eu me esvazio para ouvir a direção. Eu preciso ouvir o falar de Deus. Vou falar uma coisa para vocês, eu tenho experimentado. Quando o irmão está falando, quando uma irmã está falando, dentro de mim tem muito temor. Porque quando aquela irmã está dando um testemunho, ou um jovenzinho, ou mesmo um menino igual o Pedrinho, ele vem aqui na frente, ele fala uma palavra, ele está falando que é a palavra profética. Então é bom para mim, é segurança para mim, ouvir os irmãos. Amém, irmãos? Precisamos esvaziar mais, é ou não é? A gente precisa ter mais simplicidade. Quando eu fico na mente, em mim mesmo, não tem simplicidade. Simplicidade somente no Espírito. Volta para o Espírito. Ó Senhor, eu não estou conseguindo entender o que os irmãos estão falando. Ó Senhor, Senhor, me ilumina, não me deixa perder o bom coração, a boa consciência de ouvir a sua direção. Irmãos, é perigoso, vou falar para vocês, é perigoso deixar de ouvir o falar dos profetas, é perigoso, você perde a direção. Você perdeu a direção, a própria vida da igreja já não tem mais sentido para você. Por quê? Porque você perdeu a direção, a comunhão dos apóstolos. Poxa, quando nós partimos o pão, né? Aquela pureza, o pão é tão puro que ele é um pão sem fermento. O que é fermento na Bíblia? É confusão. É ideologia, é divisão. Então, quando nós partimos o pão, nós ali estamos representando a unidade do corpo de Cristo, que é um. O corpo de Cristo é? Vamos falar juntos? O corpo de Cristo é um. Pode haver divisão? Paulo falou, acaso Cristo está dividido? Ah, mas eu gosto é do Apolo. Ah, eu gosto é do Charles. O Charles, ele fala bem. Falou do sedentarismo essa semana para nós. Oh, Senhor. Está vendo, irmão? O Charles é para o corpo. O Leonardo é para o corpo. O irmão José é para o corpo. O Hermógenes é para o corpo. E o corpo é? Pode haver divisão? Pode haver divisão? Não pode. Mas para isso, Deus está dando uma dica para você e para mim. Segue de perto o falar dos apóstolos. Amém? Então é o mistério que Paulo fala que precisava ser revelado.
Esse hino que nós cantamos, o mistério oculto, revelado foi. Cristo, realidade é. Então o mistério é Cristo. O mistério que foi desvendado para você ser uma pessoa alegre, feliz, dinâmica, forte, ativa, é Cristo. Amém. Cristo está tão desvendado, está tão aí, né? Está tão vendado. Oh, Senhor Jesus. Onde o Cristo está hoje? No nosso espírito. Basta voltar ao espírito. E ali você descansa. Às vezes o barco, né, está afundando, afunda, não afunda, tempestade, mas você está no espírito. Você está ali no descanso. O mistério oculto revelado foi. É maravilhoso, não é? Irmãos, nós precisamos de revelação. Revelação. Ela vem da palavra profética. Vamos aprender a ser simples. Amém? Então é muito importante. Aqui em Romanos 16, 25 a 27. Romanos 16, 25 a 27. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras, segundo o mandamento do Deus eterno. Para o quê? Para a obediência por fé entre todas as nações. Aleluia! Então, esse mistério, Paulo fala que ele estava oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas. Aonde? No Espírito. Então a revelação, você só ganha ela, Rafael, se você estiver no Espírito. Aí você está no Espírito, a sua mente vai para o Espírito, aí a sua mente, ela é saturada do Espírito, você vai entender a palavra falada, que é o mistério. Você vai entender o mistério. Você quer entender o mistério? É com a mente. Você quer desfrutar o mistério? É com o Espírito. Então no Espírito você desfruta. Quanto mais você desfruta, mais você entende. Sua mente fica claro. Que maravilha! Aí sua emoção acompanha. Puxa, eu quero isso. Que maravilha! Eu amo isso. Eu quero me dar por isso. É a emoção cheia do Espírito. Não é aquela emoção triste, só anda para baixo, cabisbaixo. Não, a sua emoção, Deus te deu a sua emoção para você amar a Deus. Amém. Amar a palavra de Deus. Amém. Ama a palavra de Deus. Amém. Você vai amar os irmãos. Ama a palavra de Deus, você vai amar a sua esposa. Amém. Ama a palavra de Deus, você vai amar os seus filhos. Amém. Porque o amor vem de Deus. Amém? Amém? E aqui em Efésios 1, 9, 10. Efésios 1, 9 e 10. Desvendando-nos. Olha aí, vamos falar. Olha, nós temos que ler a Bíblia cuidadosamente.
cada palavra vai entrando dentro da gente. Que olha aqui, ó. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo. Está vendo aqui, ó? Então, precisamos o quê? Precisa ser desvendado. O mistério precisa ser desvendado. Esse mistério da vontade de Deus, segundo o que o seu beneplácito. Bene é bom, plácito, prazer. Bene, bom, bom prazer. Por isso que você toma bene gripe, bom para gripe. Correto? Então, beneplácito é o bom prazer de Deus que está dentro de nós. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então precisa ser desvendado. Uma reunião igual essa, eu preciso estar o quê? Totalmente desvendado. Não pode haver véu. Aqui, ó. Tira o véu. Aleluia. O véu tem que ser retirado. E o versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para quê? Amém. Mas o versículo 10 completa: de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus, então todas as coisas, porque todas as coisas, aos olhos de Deus, tudo que é positivo, tudo que é negativo, o pecado, Satanás, a divisão, a maldade, a malícia, foi o que? Está debaixo dos pés de Cristo. E Cristo encabeça todas as coisas. Então nós precisamos aprender a estar debaixo do encabeçamento de Cristo. Paulo, quando foi a Corinto, cheio de problema a igreja, ele falou assim: olha, eu decidi nada saber, senão a Cristo e esse crucificado. Precisamos deixar as picuinhas para lá. Amém, irmãos? Quando vier uma situação de um irmão, considera diante do Senhor. Não é ali tomar partido, fazer intriga. Isso é maldade. Isso não é de Deus. Isso não está debaixo do encabeçamento de Cristo. Não. Quando vem uma situação, é para a gente considerar o coração. Se o coração seu e o meu estiver puro, você vai considerar. Você não vai falar, vamos falar de qualquer maneira. Porque eu estou debaixo do encabeçamento. Quem é a minha cabeça? Quem manda na minha cabeça é Cristo. Amém? Ó Senhor Jesus. Por isso, é importante haver o encabeçamento. Eu fico triste. Hoje a gente tem encontrado tantos irmãos. É ou não é? Lá no Bucafé mesmo, muitos irmãos chegam, estão ali, reúnem naquele lugar, mas estão tristes, estão cansados, certo? Por quê? Falta encabeçamento. Ó Senhor Jesus. Então é importante, quando há encabeçamento, presta atenção, quando há encabeçamento, ali tem ordem. Aonde haver encabeçamento, ali há ordem. Os irmãos lembram, essa semana foi comemorado 71 anos da libertação. Israel se tornou nação. Foi uma festa. 71 anos, em 1948. Não tinha nada ali em Israel. Era só deserto, e o povo de Israel estava o quê? Estavam cada um num país, em várias regiões, correto?
faltava a base da nação, não tinha país. Aí em 1948 iniciou-se ali o país. Hoje a capital é Tel Aviv, mas a capital original é Jerusalém, correto? Então, em 1948, Israel se tornou nação. Sabe com quantas pessoas? Quantas pessoas começou? 650 pessoas. 650 judeus. E quando, logo na primeira semana, que eles iniciaram ali, os 7 países árabes perseguiram ele. Pensa bem, 7 países perseguiram 650 pessoas. Sabe o que aconteceu? O Senhor venceu. Eu não sei como. O povo mais perseguido em toda a terra é os judeus. Parece que hoje a nação dentro de Israel hoje, parece que tem mais de 9 milhões de pessoas. Pensa bem, em 70 anos. E eles querem voltar. Eles estão voltando. Então, de 1948, olha a quantidade de pessoas que já estabeleceram em Israel. Por quê? Tem que ter uma base, tem que ter identidade, precisa haver uma base correta. Por exemplo, hoje tem mais judeus. Estados Unidos está espalhado, tem mais judeus nos Estados Unidos, até em São Paulo, tem muitos judeus. Mas a base correta da unidade do povo de Israel é Jerusalém. Então, trazendo para nós hoje, nós também precisamos de uma base firme, uma base sólida. Amém? Qual que é a base sólida? O que nós promovemos hoje? A unidade e a unanimidade. Em cada cidade só pode haver a igreja, a expressão de Deus na cidade de Ribeirão das Neves. Nós somos poucos, é igual o povo de Israel, são poucos em Jerusalém, lá hoje em Tel Aviv, né? Mas aos olhos de Deus, se precisar de uma reunião diante da ONU, quem representa Israel? Aqueles que vivem em Israel. Então nós devemos, não abrimos mão da base correta. Qual que é a base correta? O corpo de Cristo é um só. Amém? E os filhos de Deus estão espalhados em Ribeirão das Neves. Tem muitos filhos de Deus, tem ou não tem? Mas o lugar deles é onde? É na base da unidade, na base da unanimidade. Amém? Então nós queremos encorajar vocês. Eu quero ser encorajado também a não abrir mão da nossa identidade. Israel até hoje não foi destruído porque eles não perderam a unidade, não perderam a identidade. Ninguém, o mundo todo é contra eles, principalmente aqueles 7 países que estão ao redor ali, 7 países árabes. Então edificar a igreja, eu tenho comentado com os irmãos, edificar a igreja, onde nós vimos, né? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A igreja, todos são chamados, todos são filhos de Deus, mas quem hoje deseja, tem coração, tem uma visão clara de viver a unidade da igreja, nem todos querem tomar esse caminho, porque esse caminho, ele é estreito. Esse caminho da base correta não promove o homem, não promove uma doutrina, não promove um homem, não promove. Nós temos a editora, mas nós não promovemos a editora. A editora, Deus tem usado como um canal para produzir os livros. Nós só promovemos
uma pessoa que é maravilhosa, que é Jesus. Jesus é suficiente. Amém? Então vamos, irmãos, andar desespero. Paulo tinha desespero. O desejo de Paulo é que todo mundo fosse salvo, até os judeus. E ele pagou o preço. É ou não é? Mas o que? Para ganhar esse caminho que nós pela misericórdia vivemos. Eu falo, é pela misericórdia. Precisa de revelação. Só revelação? Precisa de ter pureza de coração. O coração precisa ser puro. Amém? Todo dia eu preciso tratar, ir diante do Senhor e pedir perdão ao Senhor. Você sentiu a falta da presença de Deus? É o que nós vamos ver agora. É a falta da glória de Deus. Você sente ou não sente? Quando você não está no Espírito, você não sente mal? É ou não é? Isso o que? Falta o que? Glória. Que o homem foi criado para receber a glória de Deus. O que é glória? Glória significa, a palavra glória no hebraico é kabod, né? Kabod. Certo? Kabod. Ali em Samuel, em 1 Samuel, podemos ler alguns versículos para a gente entender um pouco. 1 Samuel capítulo 4. Senhor Jesus, 4, versículo 4, diz assim, vamos ler juntos? Mandou, pois, todos acharam? Todos acharam? Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Depois aí conta aqui, depois eu quero que vocês leiam em casa. Aí eles foram mortos, os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, porque eles não davam bom testemunho. Ele na porta da tenda da congregação, seria hoje dentro do local de reunião, eles deitavam com as mulheres, eles viviam uma vida promíscua, uma vida cheia de pecado. Eles não respeitavam a Deus. Eles não respeitavam a autoridade de Deus. Eles não respeitavam nem o pai dele, que era sacerdote. Aí depois vocês lêem aqui, tá? Depois fala da morte de Eli, porque a arca foi tomada. Vamos ler o versículo 10. Então pelejaram os filisteus, Israel foi, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 mortos. Por quê? Foi tomada a arca de Deus e mortos os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. 30.000 pessoas morreram, porque foram para a luta sem a glória, sem a presença de Deus. Está vendo? É muito sério. O pecado, a Bíblia mostra claro, o pecado separa o homem de Deus. Não se brinca com pecado. Pecado é uma natureza maligna que está nos nossos membros, que não era para ficar nos nossos membros, mas está nos nossos membros. Eles não cuidaram do coração, eles não respeitaram a arca do Senhor, porque a arca representa o quê? A glória de Deus. O versículo 19, aqui estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo ao parto, ouvindo essas novas, de que a arca de Deus fora tomada, e de que seus sogros e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam, ela morreu, não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso.
Mas chamou o menino de quê? Icabô. Então foi acrescentado o prefixo I. Acabou, foi acrescentado o prefixo I. Icabô. O que aconteceu aí? Vamos lá. Foi-se a glória de Deus. Irmãos, isso não está longe de nós. Você quer perder a glória? Foi-se a glória. Você ora e não toca no Senhor. Você lê a Bíblia e não vê o Senhor de uma maneira orgânica. Você vem para a reunião. Ah, que reunião cansativa. Ah, mais isso, mais aquilo, tá vendo? Foi-se, a glória não pode ir. Mas a glória precisa o quê? Permanecer. Por que a glória foi? E acabou. E acabou para você? Responde para você. E acabou para você? Vamos falar junto comigo? Misericórdia, Senhor. Falar de novo, misericórdia, Senhor. É sério, irmãos. Vamos pedir ao Senhor, como eu falei, vou ruminar de novo, simplicidade. Ó Senhor Jesus. Então a palavra glória, o que é glória? Glória, nós vimos, não vamos deixar de falar que é. Glória significa resplendor, é ou não é? Glória, né? Expressão. Mas o significado na prática, o que é glória? Uma pessoa cheia de glória, ela tem o quê? Ela tem peso. Peso. O falar dela tem peso. Quando ela fala, quando a pessoa fala, quando aquele irmão fala, no seu trabalho, as pessoas honram. É ou não é? Lá vem o pastor. Isso é honra, né? Por exemplo, se você é uma pessoa que tem peso, as pessoas elas ficam até constrangidas de fumar perto de você, é ou não é? Joga o cigarro assim, eu já vi muitos. É ou não é? Porque você tem peso. Não é cara fechada. Você tem peso. Você tem dignidade. Peso, dignidade, respeito, reverência. Como é que os nossos vizinhos nos veem? Oh Senhor Jesus, precisa de glória, mais um pouco de glória. Então Paulo tem muita coisa para falar, irmão, mas olha, é muita riqueza. Precisamos. Vamos ler só um versículo aqui, correto? Vamos ler 2 Coríntios 3, para fechar 11:30. 3:16. Os irmãos tocaram no sentimento forte. Como é que os irmãos estão sentindo? Estão sentindo bem? Amém. Nós temos que sair daqui bem claro, para a gente viver isso, para essa glória não esvair de nós, certo? 3:16, não é isso? Vamos falar aqui, olha. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então aqui,
A tradução correta não é somos, estamos sendo transformados. De glória, está vendo? É de glória em glória. Então eu quero pedir aos irmãos, espera por mim. Eu ainda estou num processo de transformação. Espera para aquele irmão, espera por aquela irmã, porque ela está no processo de transformação. Porque é de glória em glória. Você desvenda, você recebe glória. Você vai desvendando mais, você recebe mais glória. Aí no final eu vou ler aqui para vocês, olha, uma frase rapidinho. O que essa glória pode fazer com você e comigo? Na experiência. Olha aqui, ó. Eu copiei aqui, ó. Está no livro. Deus quer colocar toda a humanidade perfeita de Cristo dentro de nossa humanidade. Deus quer colocar. Deus não está preocupado com seu cabelinho, com sua gravatinha bonitinha, com seu carro. Deus está preocupado em o quê? Colocar, encher você de glória em glória. Olha aqui, vou ler de novo. Deus quer colocar toda a humanidade perfeita de Cristo dentro de nossa humanidade. O que é a nossa humanidade? Mente, emoção e vontade. Aí continua. Deus quer colocar a mente de Cristo em nossa mente. Deus quer colocar ó Senhor Jesus, a emoção de Cristo em nossa emoção. Deus quer colocar a vontade de Cristo dentro da nossa vontade. Qual que é a sua vontade? Qual que é a sua vontade? É a vontade de Cristo. Qual que é a sua emoção? Qual que é a sua mente? Aleluia! É difícil andar nesse caminho? Não é. Basta esvaziar. Invocar, ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ontem foi um vizinho que é irmão. Ele foi lá no Bucafé, falou assim: olha, eu dei volta, eu podia tomar outro caminho. Ontem eu fechei o dia lá, muito maravilhoso, para você vir, para você orar por mim. Eu estou doente, eu estou precisando de cura. Aí o que eu ensinei ele para curar ele? Qual que é? Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! É cura para a mente, é cura para a emoção, é cura para a vontade. Amém? Jesus ao Senhor. Ó Senhor Jesus.